Oi gente, eu sou a Yane do Minha Vida Literária. O vídeo de hoje é naquele estilo de que se você gostou de uma coisa, muito provavelmente você vai gostar desta outra que é, de certa forma, similar a essa. E nessa comparação eu vim trazer uma listinha de filmes que eu amei e livros que são parecidos com eles. Já começo o vídeo fazendo um lembrete aqui que eu não estou falando de adaptações, não são filmes adaptados de livros. São filmes e livros que, em teoria, não tem absolutamente nada a ver um com o outro, mas ainda assim a gente encontra semelhanças, ou de enredos, ou talvez de temas abordados, estilos, né, de como essas histórias são contadas. Enfim, na minha cabeça, pelo menos, eu encontrei similaridade entre as duas coisas. Já fiz um vídeo aqui no canal nesse estilo, indicando séries pra vocês e livros que têm a mesma pegada dessas séries. E agora tô repetindo a dose por sugestão da Bia Beatriz, que é minha amiga, é membro aqui do clube de membros do canal. Inclusive, se você não conhece o clube de membros, já vai lá ver quais são os benefícios. Um deles é que a gente tem um contato muito mais próximo. A gente tem grupo no Telegram, estamos sempre em contato, enfim, vejam lá. E um dia, então, abriu a caixinha de perguntas no Instagram pedindo sugestões de vídeos, e essa foi a sugestão da Bia e que eu resolvi, então, fazer desta maneira. Se vocês gostam de vídeos nesse estilo, já comentam aqui pedindo mais, que eu posso fazer em outros formatos também, recomendando, né, se você gostou de um livro de um determinado estilo, você pode gostar desse outro, enfim, né, aí a criatividade é minha, eu que lute. Procurei escolher alguns estilos diferentes, tantos de filmes e livros, e espero que vocês aproveitem as indicações, vamos lá. O primeiro deles é um terror psicológico, Corra, primeiro filme do Jordan Peele, que é o mesmo diretor de Nós, inclusive também amei Nós, acho que eu gostei até mais do que Corra, fica a indicação dele também. Em Corra a gente tem a história de um casal, um homem negro, uma mulher branca, e eles vão pra casa dos pais dela pra que ele possa conhecer a família dela. Existe já aquela tensãozinha, né, pelo fato deles serem um casal interracial, dele não saber exatamente como que a família vai receber. Quando ele chega, já começa a ficar perceptível aqueles comentários, aquele racismo disfarçado, comentários incômodos, e aos poucos a gente vai percebendo que tem alguma coisa de muito estranha e muito errada acontecendo ali, mas a gente não sabe exatamente o que. E essa sensação, né, de não saber exatamente o que é um dos grandes norteadores do filme. É algo que ajuda a construir muito da tensão, até que a gente chega num ponto em que a gente tem uma grande reviravolta. E aí o filme realmente mostra, né, a que veio. A gente sente muito mais a questão do terror psicológico. A gente percebe as críticas muito bem construídas e desenvolvidas ali. E a gente chega realmente num panorama que vai aí talvez até pro absurdo do terror, né? Vai realmente para um outro grau. E o filme é sensacional, como eu falei, assistam a esse e assistam também a Nós, que, como eu disse, eu acho que eu gostei até mais do que Corra, mas os dois são incríveis. E se você assiste bastante os vídeos aqui do canal, talvez você já até saiba qual vai ser a recomendação de livro, porque quando eu fiz resenha dele, eu fiz essa relação com o filme também, que é o Quando Ninguém Está Olhando, da Alyssa Cole. Ele é também, né, esse thriller psicológico, e que ele tem muito dessa mesma pegada do Corra, né, em sentido da gente ficar o que tá acontecendo, né, das coisas irem sendo desenvolvidas até chegar num ponto em que realmente vem aquela reviravolta, a adrenalina, a coisa, né, de você falar, meu Deus, que coisa absurda, e que realmente sensação de terror. E a gente vê, né, o que está por detrás de todos os acontecimentos. No caso, a gente tá falando de um bairro que ele tá passando por esse processo de gentrificação, um bairro habitado predominantemente por pessoas negras, e que a gente tá tendo essa chegada de pessoas brancas lá, e o bairro tá passando por vários processos de mudança. A protagonista, ela tá muito interessada em realmente trazer a história real ali do bairro, das pessoas que vivem ali. Conforme ela começa a pensar num tour, né, pra realmente trazer as raízes ali do bairro, ela vai receber a ajuda de um cara branco, né, que tá chegando ali também. E enquanto isso vai acontecendo, essa relação entre os dois vai se desenvolvendo, a gente vai percebendo que os dois guardam segredos e que coisas estranhas estão acontecendo nesse bairro pouco a pouco e que a gente não sabe o que é. Assim, não dá pra contar muito mais da história pra vocês, porque ela tem, né, de propósito essa cara de segredo, de mistério, e de não entregar de cara exatamente a que ela veio. Tem várias críticas a racismo aqui também. A maneira de como a Alyssa Cole constrói isso, como ela embasa historicamente, é incrível. Sem contar que a leitura em si é extremamente envolvente também. Eu gostei demais de como ela construiu os
personagens, as relações entre eles e como que ela leva a gente até esse momento de reviravolta e aqueles momentos de tensão final, que aí não tem mais como você fugir das sensações de angústias e de tudo aquilo que é revelado. Mudando totalmente de estilo, agora vamos para uma animação que com certeza se transformou numa das minhas animações favoritas, que é a Soul, da Disney. Nele a gente conhece um professor de jazz em que ele está prestes a ter a maior chance da vida dele. Ele vai fazer uma audição para uma banda e assim, é tudo aquilo que ele sonhou. Ele tá postando todas as fichas dele naquela oportunidade, ele tem certeza que ele conseguindo aquilo, a vida dele vai mudar por completo. Só que enquanto ele tá indo, né, pra fazer essa audição, ele acaba sofrendo um acidente e ele vai parar no momento aí de entre vidas. E aí, conforme ele começa a fazer de tudo pra voltar pra vida dele, pra agarrar aquela oportunidade, ele vai conhecer ali também uma alma que, na verdade, ela nunca foi pra Terra porque ela nunca se sentiu atraída, ela nunca entendeu qual é o fascínio da vida. Todas as almas, pra poderem, né, encarnarem ali, elas precisam ter um propósito. E a 22 nunca descobriu o propósito dela, ela nunca teve essa vontade. Então, enquanto ele tenta, né, voltar pra vida dele, ele vai também acompanhar a 22 pra tentar mostrar pra ela qual que é esse sentido aí da vida. E, gente, é uma animação tão sensível, com mensagens assim que tocaram lá no fundo mesmo, né, do coração. Tinha momentos assim que eu chorava que nem doida assistindo, porque aquilo conversou demais comigo no momento que eu tava assistindo. E eu acho que ela traz reflexões que são muito pertinentes, né, de mostrar realmente pra gente qual é o significado de estar vivo, o que significam de fato os nossos propósitos, né, e tudo aquilo que faz parte do ato de viver. E aí, das minhas leituras recentes, que já entrou na lista de queridinhos, que foi uma leitura que eu me apaixonei e que tem esse basicamente mesmo propósito em termos de mensagem, é A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Assim que eu li, eu entendi o porquê do hype em cima desse livro, né, o porquê de estar todo mundo lendo, amando, porque foi assim comigo também. No caso, a gente tem a história da Nora, que ela decide tirar a própria vida depois de várias coisas que acontecem ali com ela e que ela já tava num momento muito difícil e tendo certeza que a vida dela não tem mais propósito. E quando ela toma essa atitude, ela também vai parar num momento entre vida, que é uma biblioteca da meia-noite, e ela descobre ali livros que contam todas as possibilidades daquilo que ela poderia ter feito em vida. Se ela tivesse feito outras escolhas na vida, a vida dela teria tomado outros rumos, e são esses outros rumos que ela tem a chance de ver e de viver. E decidir, né, qual é a melhor vida ali pra ela, o que ela realmente tá querendo. Então é um livro que ele vai trazer a questão da saúde mental, e eu gostei muito de como isso foi trabalhado. O autor, ele já teve depressão, então dá pra perceber que é o olhar de quem já sentiu isso na pele. E ele entra muito nessa questão existencial, né, de qual é o sentido da vida, questões que a gente tem ali em determinados momentos, né, diferentes da nossa própria jornada. E ele fala sobre arrependimentos que a gente carrega, sobre o que significa, né, estar vivo. E além dele ter essas mensagens que eu acho que foram também muito bem trabalhadas, ele tem uma escrita que envolve demais. Foi um livro que eu sentei e eu li no mesmo dia porque eu não conseguia parar. Então ele tem uma leitura também que é muito gostosa, para além, né, das mensagens que ele traz. Próxima recomendação foi um filme que eu fiquei apaixonada quando eu assisti no cinema, que é o A Vida em Si. Ele começa trazendo a história de um casal e a gente vai ver também várias reviravoltas, tanto quanto trágicas, que vão acontecer. A gente corta a história desse casal para que outras duas histórias sejam contadas também, e pouco a pouco a gente vai entendendo como todas essas histórias estão entrelaçadas. E mais do que tudo, né, algo que me encantou demais é porque a forma de como essas histórias é contada é muito comparada ali a um livro. Então a gente tem uma questão narrativa muito importante no filme, que a todo momento expressa, né, comentado sobre isso. Você vê que existe essa coisa da narrativa, de pontos de vista, de perspectivas. E foi um filme também muito sensível, né, pra mim. Eu gostei demais das mensagens que ele trouxe e principalmente, então, né, dessa relação que ele tem com contar uma história, né, o ato de se contar uma história. E aí o livro que eu trouxe, né, que eu consegui ver esse paralelo, foi o Gente Ansiosa, do Frederick Backman, que eu também já falei pra vocês aqui o quanto eu amei desde que eu li, minha primeira leitura do ano. Tem vídeo resenha sobre ele também aqui no canal. E pra mim, né, o paralelo entre essas duas histórias está no fato de que a gente também tem várias histórias em Gente Ansiosa sendo contadas. A gente tem uma certa gama de personagens, cada um vivendo seus próprios conflitos também, e a gente vai vendo aos
poucos como as histórias dessas pessoas também se conectam. E a gente tem também o ato narrativo sendo muito importante em Gente Ansiosa, né? O narrador tá o tempo todo falando, essa é uma história sobre tal coisa, mas talvez essa história seja sobre determinada outra coisa, né? Então essa questão da perspectiva, né, de como isso muda, também é muito expresso em Gente Ansiosa. E que, para além de tudo, foi também um livro extremamente sensível, mesmo que ele tenha um tom muito bem humorado, muito irônico ao se contar a história. O autor consegue mesclar muito bem humor com sensibilidade. Próximo filme é indicação antiga, é comédia romântica que pra mim é da era de ouro das comédias românticas. Desculpa, gente, mas eu sou daquela que fala, na minha época, as comédias românticas... Mas desculpa, pra mim, comédia romântica dali, final dos anos 90, início dos anos 2000, são as melhores, imbatíveis. Desculpa. Enfim, desta leva, uma que eu amo é o Muito Bem Acompanhada, em que a gente tem a história aí, né, de uma protagonista que ela tá indo pro casamento da irmã, ela sabe que ela vai encontrar o ex dela ali, e como ela não tá afim de ir sozinha, ela não tá se sentindo bem, ela contrata um acompanhante de luxo pra fingir que é namorado dela. Clichê que a gente ama, filme com várias passagens hilárias, romance fofo, enfim, entrega tudo. E aí, um livro, né, que tem uma pegada similar até certo ponto, né, é Os Números do Amor, da Helen Hoang, também que é um livro que eu sou apaixonada. Aqui a gente tem uma protagonista que ela tem síndrome de Asperger, então o contato social, as relações interpessoais não é algo fácil pra ela. Ela é muito bem sucedida no profissional, ela tá muito bem com a vida dela, só que ela começa a se sentir pressionada a ter um relacionamento. E como ela não tem essa facilidade pra se relacionar, ela resolve contratar um acompanhante de luxo pra ensinar pra ela como ela pode fazer isso. O livro ele tem passagens bastante hots, já fica também aí o aviso, principalmente no começo dele. Eu amei como a autora desenvolveu cada um dos personagens, né? O acompanhante de luxo, ele é de uma família de vietnamitas. Eu gostei demais dessa parte da vida dele, né? De como aborda as questões familiares. Gostei muito de como ela construiu cada um dos dois, a relação dos dois. É livro gostoso de ler e que também deixa o coração quentinho. Pelo que eu vi, a Editora Paralela vai lançar ainda esse ano outro livro da autora, se eu não me engano é dessa mesma série, se não for, desculpa, mas enfim, tem mais livro da Helen Hoang chegando por aí. E por último, mais uma comédia romântica fofurinha, Cartas pra Julieta. Aqui a gente tá protagonista, que ela vai passar umas férias na Itália junto com o noivo dela, que tá trabalhando pra caramba, não dá atenção direito ali pra ela. Ela está em Verona e aí ela vê, né, um local em que eles enviam cartas para Julieta, né, uma personagem fictícia, mas cartas de amor. Ela acaba se envolvendo muito com uma das cartas que está ali e ela decide ir atrás dos amantes. É um filme que, se eu não me engano, eu só vi uma vez, faz muito tempo, eu não lembro de detalhes dele, mas assim, eu lembro das paisagens maravilhosas, eu lembro da música da Taylor Swift tocando, e eu lembro que foi um filme que eu gostei muito e que eu sei que é super conhecido também, muito provavelmente vocês também já assistiram. E aí um livro que tem também uma premissa de certa forma parecida é O Agente Dá Certo, do Pedro Poeira. Nesse caso, o Caetano fica desesperado quando ele descobre que a família quer enviar a avó dele pra um asilo, ele não quer que isso aconteça, e ele acaba encontrando algumas cartas da avó que mostram que ela teve um amor no passado, um amor antes dela se casar com o avô dele. E ele fica pensando, será que esse amor ainda existe? Será que essa pessoa ainda existe? E ele resolve ir atrás dessa pessoa pra tentar juntar a avó com a pessoa e assim garantir que a avó tenha companhia e não precise ir pra um asilo. Então ele vai fazer uma road trip aí com o melhor amigo dele, o Júlio, que assim, amigo, mas existem aqueles sentimentos entre os dois, sentimentos não expressos. E o livro é delicioso da gente ler, eu também li super rápido. Além da escrita do Pedro Poeira ser muito envolvente, muito ágil, ele também tem esses momentos de bastante humor. A personalidade da avó do Caetano, maravilhosa, melhor personagem do livro. Ele também coloca os momentos de sensibilidade, trabalha muito bem as emoções do Caetano, essa coisa, né, de você estar interessado por alguém, tá com receio, com medo de estragar a amizade, não saber se o outro corresponde ou não, e principalmente falar da questão do amor, que a gente pode se apaixonar em qualquer momento da nossa vida, em qualquer idade. Eu gostei muito também das mensagens que ele trouxe aqui. E aí, quais desses filmes vocês já assistiram? Quais dos livros vocês já leram? O que vocês ficaram interessados? Contem tudo pra mim aqui nos comentários. Aproveitem, deixem curtida nesse vídeo, isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho, então muito obrigada por isso. Pra quem tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.